Então, gente, o bate-papo hoje é sobre esse quadrinho, que é daqueles quadrinhos que entram em uma lista que eu faço, que são histórias que fazem a gente sair delas com um pouquinho sendo uma pessoa melhor, sabe? Porque a gente aprende sobre pessoas que a gente... e sobre famílias também, grupos que a gente não... acabam não indo, não fazendo parte do nosso dia a dia. Caso a gente se depare com essas realidades, eu acho que a gente já se humanizou um pouquinho mais com relação a elas. Nesse caso, eu tô aqui com Não Era Você Que Eu Esperava, do quadrinista francês Fabien Thomé, e que vai tratar do tema da trissomia 21, que eu aprendi lendo esse quadrinho, que é mais conhecido entre nós pela síndrome de Down. Se eu puder fazer uma frase assim para resumir esse quadrinho aqui que eu li, eu acho que eu posso dizer que é um relato honesto. A palavra honestidade, eu acho que ficou muito dentro de mim durante a leitura desse quadrinho, porque é uma autobiografia de uma parte da vida do Fabien. Hoje ele é um quadrinista já conceituado lá na França. Ele tá mais conhecido pela Odisseia, que ele fez de alguns quadrinhos, chamada A Odisseia de Hakim, que fala sobre refugiados, sobre fuga de países em guerra. E ele tem uma trajetória de vida bem interessante que eu pude conhecer, porque eu faço parte esse ano de um clube de leitura que eu tô simplesmente amando, que se chama Clube de Leitura Anormal. Eu vou deixar os dados aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, do Clube de Leitura. Ele é mediado pela psicóloga Maria Camila Moura. E tem os dados do canal dela aqui no YouTube para depois vocês encontrarem. O Clube de Leitura ele funciona anualmente, tá? Então a gente é um clube pago, tá? E a gente tem uma espécie de, como se fosse uma espécie de curso também, porque a gente vai conversando, tem grupo em Telegram e tal, mas a gente vai tendo aulas sobre as obras que a gente vai discutir. Então eu pude descobrir mais sobre o quadrinho. Eu não sou uma leitora que vasculha tanto a vida do escritor. Quando eu faço a leitura de livros ou de quadrinhos, eu busco minimamente saber sobre a vida dele. Nesse caso aqui, eu acho que foi legal conhecer a vida do Fabien, porque não só ele relata aqui sobre o ponto de vista o foco aqui é a vinda da sua filha, a sua segunda filha, que veio com a síndrome de Down. E tudo que ele vai narrar aqui, que eu chamo que é de forma honesta, é como ele era antes da chegada dessa filha, os preconceitos que ele tinha e toda a visão, toda a raiva que ele passa quando ele tem a notícia de que a filha é portadora da trissomia 21. Toda a honestidade de dizer que ele não teve imediatamente um afeto por essa criança. E todo o surgimento do afeto e tudo que essa filha, que se chama Júlia, vai ensinar. Não só a filha, né? A esposa dele vai ter um comportamento diferente. A filha, ele vai aprender muito pela primeira filha dele, que se chama Luiz. Como a primeira filha recebe a Júlia. Então tem diversos assim flechas assim para ele aprender, e sem contar o afeto que ele vai aprendendo, lições assim para a vida dele pela própria Júlia. E ele vai desmistificando também os conceitos que ele tinha sobre a síndrome de Down. Agora, o relato aqui é verdadeiro, tanto que o Fabien coloca todas as suas falhas como ser humano, falhas no sentido de coisas que eu acho que a gente não assume muito, né? A gente fala muito, olha, mas é uma pessoa especial, é uma pessoa com deficiência, mas na prática isso causa uma dor. Inclusive, quando não se tem o afeto, é tudo muito
é tudo muito assim, ai, como eu tô passando por isso, como eu fui logo comigo que isso aconteceu. Uma das coisas desse quadrinho é que o ponto de vista, posso até colocar como uma pontinha, assim, talvez de uma crítica um pouquinho negativa, né? Mas eu acho isso aqui excelente mesmo assim, é que a gente tem um ponto de vista do Fabian, tá? A gente sente um pouquinho de vontade de adentrar mais em como foi as emoções, como foram as emoções da sua esposa Patrícia. Eu fiquei com um pouquinho dessa vontade, mas ainda assim é tudo nesse quadrinho muito educativo e também sensível. O Fabian, ele tem uma história bem curiosa e lá no Clube de Leitura Normal com a Maria Camila, a gente pôde aprender, inclusive a gente assistiu a entrevista que ela fez com o Fabian, né, que ela conseguiu fazer, que foi bem legal. E a gente conseguiu pegar um pouco o espírito desse quadrinho de forma melhor, porque o Fabian, ele morou aqui no Brasil. Então é um fato curioso que ele... Aqui no quadrinho a gente vai ver que começa no Brasil o quadrinho, depois eles decidem ir para a França. E uma coisa também interessante é que a experiência que ele traz aqui no Brasil, envolvendo a questão da gestação, da parte de saúde, e depois quando ele vai lá para a França, existe assim um certo... não é paralelo, mas um certo diálogo aí entre as falhas na condução dessas questões, tanto aqui no Brasil, que a gente vai ver que tem um exame que aqui no Brasil não faz, para se descobrir ainda na gestação se a criança tem a trissomia. Por outro lado, lá no Clube de Leitura a gente pôde ver por que alguns países decidem não fazer esse exame. Como que... eu esqueci o país agora. Ela falou, desculpa, eu não vou pesquisar pra colocar, mas tem um país, se eu não me engano é a Suécia ou a Dinamarca, sei lá, um desses países assim, bem, que ele faz esse exame e ele inclusive legaliza o aborto nesses casos, se os pais quiserem. E aí parece que é controverso porque inclusive eu não sei se é Suécia ou Dinamarca, já tem anos que não nascem crianças com trissomia 21. E aí fica essa questão, e aí, será que isso é eugenia? Será que isso não seria uma atitude correta? Enfim, o tema do aborto é bem complexo. Mas assim, em momento nenhum o tema do aborto assim, porque é discutido aqui, né? Até porque a questão mais desse quadrinho esse medo, é a transformação de um homem antes da chegada da sua filha, antes e depois, e o quanto que ele cresce com isso, ele sofre muito. Mas vamos dizer assim, é a tragédia, e a gente anda discutindo Shakespeare aqui, né? A gente também tem uma versão tão grande à tragédia, e isso é discutido aqui nesse quadrinho. A gente tem uma versão à tragédia, e realmente a gente sofre, mas em muitas tragédias, que nem o post que eu deixei lá no meu Instagram pessoal, né? A gente pode pegar e girar para eucatástrofe, que eu aprendi com as meninas lá do Tolkienista, né? Que você não tem como fugir da tragédia, ela tá posta. Então, o que lhe resta, pelo menos na melhor das hipóteses ou na menos pior das hipóteses, é a gente pegar o que acontece com a gente e tentar tirar dentro da dor mesmo, porque ela vai vir, ela precisa vir, mas a gente tirar aquilo que a gente fazer a reviravolta e sair
acima daquela condição, sair diferente. E eu acho que é o que é esse quadrinho, além da gente aprender sobre as limitações da síndrome de Down, é o quanto que toda a parte escolar, toda a parte de saúde, essa condição das crianças, elas requerem um acompanhamento mais especializado em diversas áreas. Às vezes a saúde pública não vai trazer isso, lá na França, tá? E a gente vai acompanhar isso também lá com o Fabian. E aí vamos falar um pouquinho que eu não entendo, não é a minha especialidade, mas essa parte de linguagem de quadrinhos, mas eu ando aprendendo com o pessoal do Universo HQ, né, que eu comentei lá no vídeo de aprendizado de quadrinhos. Eu vou deixar, caso você não tenha assistido ou você queira rever. A parte gráfica do quadrinho, ela é bem interessante. Primeiro que existe um jogo de cores, né? Vocês devem estar vendo aí nas imagens, ou devem ter visto, que existe um jogo de cores que, por causa da entrevista que eu pude assistir com o Fabian, a gente na leitura ficava até pensando que teria um significado, cores mais... a cor significa... Eu até fiz algumas anotações. Será que a cor significa as emoções, assim, vai dialogar com as emoções? Uma coisa que a gente aprendeu lá no grupo de leitura foi sobre semiótica. A gente passou um pouquinho pelo tema da semiótica, que é bem importante quando a gente vai querer aproveitar mais da leitura de quadrinhos. E que também a gente conversou lá no Vida dos Aprendizados, né? Aqui nesse quadrinho do Fabian, o jogo de cores não dialogou tanto comigo quanto eu acho que o próprio texto e a própria narrativa, assim, a parte gráfica acabou não tendo, a não ser o ponto de vista que ele escolhe colocar nos closes, né? Acho que quando ele tá tenso, o desenho é dele, né? O Fabian se autodesenha, né? É dele realmente desesperado. Então esses takes, digamos assim, eles têm um diálogo da semiótica bem interessantes. Eu não percebi aquela coisa da virada de página, que eu gosto quando usa esse efeito, mas também isso não quer dizer que tenha estragado a experiência. Mas assim, outros colegas lá do grupo de leitura, mais a Maria Camila, colocaram lá outras análises sobre o ponto de vista gráfico desse quadrinho. E eu me lembrei, essa coisa do ângulo, assim, né? Eu me lembrei do vídeo do PH Santos com o Silvio Almeida e sobre a série do Capitão América e o Soldado Invernal, ou não, é o Falcão com o Soldado Invernal, que o Falcão se transforma em Capitão América, na análise de um determinado momento na série aqui, para eu não estragar quem não assistiu ainda. Eu acho essa série incrível, eu quero até rever, porque ela tem muitas mensagens, assim, e ela trabalha muito essa coisa da semiótica. E eu gosto muito da análise deles sobre o que vocês vão ver aqui a foto que eles analisam, que quer dizer tantas coisas aqui sob o ponto de vista dos Estados Unidos. Então, não só o balãozinho, né? Eu não vou deixar a foto muito tempo porque ela é bem forte, né? Mas não só o balãozinho nos quadrinhos, né? Estão conversando, estão contando a história, mas o ângulo que se escolhe, se o Fabian, nos momentos mais tensos, ele escolhe o close, né? E isso ainda traz outras formas de comunicação com a gente além do balão. Enfim, gente, ó, eu vou terminar esse vídeo porque não quero fazer um vídeo muito longo, não. Que leitura incrível. Depois eu vou trazer outros vídeos sobre quadrinhos, sobre livros. Estamos preparando algumas coisas, tá? Então fica aqui e fica também... fiquei com vontade de conhecer outras obras do Fabian. Uma observação é que aqui foi o primeiro trabalho dele. Ele era engenheiro, tá? Ele, na verdade, a profissão dele é engenheiro. E ele, na época, ele não estava seguro. Ele sempre guardou um sonho de ser quadrinista, né? Mas ele não sentia segurança financeira em ir para esse lado. E é bacana porque foi nesse quadrinho aqui que ele foi tendo a segurança, ele foi migrando a profissão dele com responsabilidade econômica, né? Pra
ficar para realizar o grande sonho dele, que é ser quadrinista. E ele já tá com outros quadrinhos aí já publicados, tá? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui nos comentários se vocês já leram Não Era Você Que Eu Esperava, ou se você já leu algum outro quadrinho do Fabien Tomé. E aí, até o próximo vídeo.